Noite. Irei apresentar agora o seminário interdisciplinar Cultura do Movimento, com o tema principal a cultura do corpo em movimento, suas reflexões e o teste de corpo. Me chamo Cílio Rodrigues de Souza, tendo como orientador principal o Renan Souza Santos. Sabemos que o movimento é compreendido como critério organizador do conhecimento da educação física. Diante da relevância desse conceito para a área, buscamos ampliar as reflexões no que se refere às relações entre o corpo, natureza e cultura, por meio de aproximações epistemológicas entre estudos que problematizam as oposições inconciliáveis na leitura desses fenômenos. Diante das análises realizadas, ressaltou-se que a cultura do movimento compreendida a partir do entrelaçamento entre corpo, natureza e cultura pode provocar os debates teóricos e as intervenções na educação física, ligando práticas, modos de ser, de fazer e de viver diferentes realidades sociais e históricas. Como modo de aprendizado, o movimento sofreu uma existência questionável, apesar das evidências de pesquisas e teorias de apoio que forneceram boas razões para a inclusão do movimento nos currículos dos primeiros anos. Movimento e dança na vida das crianças, examina o local do movimento na vida das crianças e aborda o movimento como forma de expressão, substituindo assim a dependência dos modos de expressão linguística e honrando a ação do corpo. A partir dessa definição de que a dança, o ritmo, a expressividade corporal é algo a ser trabalhado pelo profissional da educação física, é comum encontrarmos no currículo e na formação dos profissionais da área a disciplina dança, ou ritmo e expressão. No entanto, pouca informação sobre a história da dança e de sua potência política transformadora para com o corpo circula nos cursos e conteúdos de formação, nas pesquisas e nas práticas do profissional de educação física. Embora muitas graduações em dança no Brasil tenham surgido dentro da Faculdade de Educação Física, a maioria dos cursos hoje em dia trabalha conteúdos práticos com foco em uma dança de reprodução e ensinar passos de danças. Existem várias discussões que se referem à organização do conhecimento da educação física, como o discurso da aptidão física, da aprendizagem motora, do desenvolvimento motor, que em sua abordagem desenvolventista prioriza os estudos das ciências naturais. Outros discursos amparados pelas ciências humanas e sociais procuram ultrapassar as explicações naturalizantes do movimento humano e conhece o objeto da educação física como um fenômeno cultural. Destacam-se então o termo cultura corporal, proposto pelo coletivo de autores, o termo cultura corporal de movimento, proposto por Mauro Betti e por Walter Brecht, e a cultura do movimento proposto por Eleanor. A cultura do movimento, ao envolver a relação entre corpo, natureza e cultura, configura-se como um conhecimento que vai sendo construído, reconstruindo ao longo de nossas vidas e da história. Um conhecimento marcado pela linguagem sensível que emerge do corpo e é revelada no movimento, que é gesto abarcando os aspectos bioculturais, sociais e históricos, não se resumindo às manifestações de jogos, danças, esportes, ginástica ou lutas mais abrangentes, as diversas maneiras como o ser humano faz uso de seu corpo, ou seja, como criar a vivências, as técnicas corporais. É um conhecimento que permite a compreensão do mundo por meio do corpo em movimento no ambiente cultural e histórico. A linguagem sensível é revelada pela movimentação do corpo no tempo e no espaço de cada indivíduo e da comunidade. Somos capazes de criar e recriar ao mesmo tempo em que nos expressamos, conseguimos nos comunicar. Nessa definição, as noções de comportamento e consciência corporal indicam uma compreensão fenomenológica para responder às questões do movimento humano e suas relações com a cultura. Na definição de Dietrich, percebemos que o termo cultura do movimento é compreendido como um termo genérico,
para objetivações culturais nas quais os movimentos são os mediadores do conteúdo simbólico, referindo-se à forma como os povos se movimentam. Todos os povos se movimentam, caminham, correm, saltam, rolam ou praticam esportes, mas também se relacionam. A este conteúdo natural corresponde comportamento do movimento, formas de movimentar-se, caracterizando assim uma cultura do movimento. Nesse sentido, o conceito de cultura do movimento refere-se às relações existentes entre essas formas de se movimentar e a compreensão do corpo de uma determinada sociedade, comunidade de uma cultura. As imagens a seguir apresentam a prática de alguns segmentos descritos no trabalho, sendo elas a prática de atividades corporais, lutas e teste de Cooper. O método utilizado para a elaboração deste trabalho foi o uso de pesquisa bibliográficas, investigativa, qualitativa, baseando-se em artigos científicos e livros que abordam o tema supracitado, concebendo uma análise histórica, e as análises dos autores foram realizadas atividades observatórias na Academia CEMUS, voltada ao esporte, treinamento esportivo e cultura do movimento, medidas e avaliações e ginásticas. Sabe-se que os jogos, as danças, os esportes, as lutas ou as ginásticas são criações que surgem na necessidade de perpetuar o seu criador, que morre, mas ao mesmo tempo consegue sobreviver por meio desses acervos, desafiando e vencendo a própria morte e os limites que a vida impõe. Essas criações são recriadas por meio de novas descobertas, de novas interpretações dos indivíduos e das sociedades, e são transmitidas por gerações, por diferentes grupos e épocas. Elas possuem normas específicas e independentes, mas podem se alastrar pelas diversas sociedades, permitindo as trocas culturais. Agora, no dia 8 de abril de 2024, estive na Academia CEMUS, Centro Multidisciplinar em Saúde do Esporte, para a realização da atividade, observação da disciplina prática interdisciplinar na realização do teste de Cooper, no auxílio da esteira, sob supervisão do professor Fábio Lopes da Silva, bacharel em Educação Física. Dando continuidade nas práticas da disciplina já citadas, realizei a prática em metodologia do ensino de ginástica escolar. Foi desenvolvido os movimentos sequenciados de saltos, balanço da corda e finalizações. E, por fim, foi realizada a prática do treinamento esportivo, com base sequencial de 8 práticas demonstradas, como aquecimento físico do pescoço, pulso, ombro, braço, tronco, coluna, pernas e joelhos. Com este trabalho, foi possível trazer elementos para a compreensão sobre a educação física em seus mais diversos ensinos e práticas. Sendo assim, esse estudo me possibilitou ver as principais barreiras enfrentadas no nosso dia a dia e como podemos inovar com pouco que já temos. Essas são as referências bibliográficas do meu trabalho.